Olá, bom dia a todos, a todas que estão aqui participando de mais um webinário Spirax-Sarco. Hoje vamos tratar sobre boas práticas em drenagem e retorno de condensado. Primeiro, eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo. Quem tiver à disposição o chat, se puder me responder, por gentileza. Legal, bacana. Eu estou recebendo bastante sim aqui, bacana, legal. Estamos eu, Marcos Rachid e o meu querido amigo aqui, Marcos Rodrigues. Hoje vamos então tratar sobre boas práticas em drenagem e retorno de condensado. Usem o espaço de perguntas no canto da tela para fazer suas perguntas. Eu vou fazer a moderação, então eu interrompo o Marcos e faço a pergunta. Na semana que vem, no dia 12, a gente vai ter boas práticas de eficiência energética em sistemas de vapor. É um dos treinamentos assim, que a gente teve mais sucesso até hoje, é muito, muito bacana. Então, inscrevam-se. E uma informação importante, antes da gente iniciar, no final do webinário a gente tem uma pesquisa de satisfação. Eu peço para que respondam essa pesquisa para que você receba o certificado, tá? A gente manda o certificado em torno de 2 dias após a resposta, desculpa, após a resposta dessa pesquisa. Marcão, muito boa sorte aí, vamos para mais um treinamento. Muito bem. Então, agradeço bastante a presença de todos e, logicamente, nós estamos aqui hoje com a missão de falarmos de drenagem e retorno de condensado. Eu vou abordar algumas questões de perguntas que vocês fizeram, que vários participantes fizeram, melhor dizendo, nos webinários anteriores. Então, quando a gente fala de drenagem, é importante ressaltar essa questão que é bastante ampla, né? E antes da gente começar, vamos fazer uma pequena reflexão, um momento de segurança. A questão do celular, nós temos discutido muito internamente na Spirax, essa questão do celular. Então, eu acho que essa informação aqui, que foi... Está aqui um link embaixo da tela, essa menção aí, não só da questão da multa, mas da questão de que realmente tem tido, infelizmente, muitos acidentes devido a acesso a smartphone, a celular, ou passando mensagem, ou recebendo no volante, ok? Então é um tema, eu acho, bastante já tem sido bastante falado isso, não só nas empresas, na imprensa, mas nós temos esse padrão aqui na Spirax, a gente está sempre retomando esses temas, né? Já falamos isso centenas de vezes, mas a orientação na nossa área de EHS, de segurança corporativa, obviamente a gente está sempre insistindo com esses temas, está sempre lembrando desses procedimentos aí para a gente se cuidar. Muito bem, eu espero que estejam todos bem. E vamos aí, então, falar desses tópicos, falar de drenagem, nível adequado, benefício da utilização de SLR, explicar o que é isso, pesar condensado, quando fazer, como fazer, a questão de acessórios para os forradores, que é algo que muitas vezes nós estamos no dia a dia, a gente muitas vezes se esquece de falar questões que para nós é meio óbvio, mas é muito importante a gente frisar isso. Mencionar a questão do APT, que é um purgador com bombeamento, é um tipo específico, especial de purgador. Aproveitando o vapor flash, cuidados com o sistema de condensado, a questão de arranjo e as tomadas em sistemas de condensado, custo de água, a importância de retornar condensado, é um tema bastante recorrente, isso é algo que se fala bastante, eu vou demonstrar aqui, a gente faz isso de várias maneiras, essas viabilidades justificativas, a parte de bombas de condensado e retornando água de bombas mais condensado numa mesma tubulação, eu vou mencionar aqui, são detalhes, aspectos que nós muitas vezes não ressaltamos. Eu procurei aqui reunir algumas informações, ok? Algumas informações, como mencionei, alguns detalhes que muitas vezes nós da Spirax-Sarco deixamos, não entramos, não detalhamos, não somos enfáticos. Bom, quando nós falamos de drenagem de equipamentos, é muito importante ressaltar, como nesse slide está mostrando aqui em amarelo, nesse vaso encamisado, nessa panela encamisada, nesse equipamento que tem essa câmara de vapor, a presença de ar.
Então, é algo que muitas vezes nós damos, e muitas vezes isso é coisa não só do mercado, do projetista, do fabricante de equipamento, isso acontece com a gente também. Damos importância demais ao purgador, esquecemos de verificar o equipamento como um todo. E obviamente, essa questão de iluminação de ar é algo extremamente importante quando a gente trata de drenagem de equipamentos. O ar é o melhor isolante que existe e, obviamente, atrapalha bastante. E em muitos casos, ele atrapalha, mas não compromete o seu processo. Okay? Só que quando você precisa da máxima eficiência do seu processo, você pode ter lá grande parte da área de troca com ar, e aí você tem um baixo de rendimento, ou um rendimento que você poderia facilmente aumentar instalando um iluminador de ar, como mostrado aqui, onde tem o purgador, né? Então, é um item extremamente simples, que é um purgador termostático, que vai eliminar esse ar automaticamente e, obviamente, se consegue aí um ganho de rendimento, em alguns casos, bastante expressivo. Aqui, mencionando alguns conceitos que é sempre muito importante a gente estar enfatizando. Para equipamentos aqui no Brasil, nós temos a premissa de termos purgadores que retiram, retiram aquela água condensada, o chamado condensado, o mais rapidamente e prontamente possível dos equipamentos. Ou seja, não há retenção de água quente. Isso por quê? Não só pelas questões que a gente abordou no webinar anterior, questões de golpe de Ariete e tudo mais, mas por questões de eficiência térmica mesmo. Então, a energia contida na água quente ou na água que resultado da condensação do vapor, que a gente chama de condensado, essa energia contida nós chamamos de calor sensível, mas também é conhecida como entalpia do líquido comprimido, nos livros de termodinâmica, é muito menor do que o calor latente contido no vapor, que é também chamado de entalpia de evaporação. Então, esse conceito de se retirar prontamente, rapidamente, imediatamente a água, tão logo ela se forme, obviamente, isso aí é extremamente importante para os equipamentos. E, para equipamento, nós aqui no nosso país usamos muito purgadores de boia, por vários motivos. São excelentes iluminadores de ar, tem grande facilidade a absorção de variações de pressão e variações de vazão. Então, eles operam com válvulas termostáticas muito bem, só que devem ser muito bem instalados, ou seja, tem uma boia aqui dentro, que eu vou mostrar, tem vários modelos, vários tamanhos, obviamente, mas é muito importante que esses purgadores sejam nivelados, estejam bem instalados. Infelizmente, muitas vezes, profissionais muitas vezes pisam para subir no equipamento, pisam no purgador, e muitas vezes o purgador fica virado de ponta cabeça, fica inclinado. É algo que a gente sempre pede para, vamos falar, a gente chamar a atenção a questão do nivelamento do purgador. O purgador deve estar nivelado exatamente porque lá dentro tem uma boia e o nível é muito importante. Se ele estiver nivelado, virado, por exemplo, para baixo, 90 graus, essa boia vai estar totalmente solta, ou seja, não vai estar, vai estar mais vazando do que drenando, né? Outra questão é que o slide mostra somente essa parte aqui azul, dando a entender que é somente água aqui, e em linhas de retorno de condensado, em tubulações de retorno de condensado, nós vamos mostrar, evidenciar, que essa água aqui está muito quente, né? Em função da pressão que se tem, e obviamente você só vai ter água no momento em que você tiver você não tiver pressão, ou seja, bem no início, né? Bem no início, você tem água abaixo de 100 graus. Então, obviamente, você só vai ter água aqui, né? À medida que você tiver qualquer pressurização, né? Por exemplo, você tem 1 bar de pressão. 1 bar de pressão, essa água já está a 120 graus. 120 graus, ao passar para uma pressão mais baixa,
e lembrando, todo purgador precisa de uma pressão antes maior que depois, você vai ter uma reevaporação com a produção de vapor flash que a gente vai estar detalhando nos slides a seguir. A questão do nível, no nível do purgador nivelado e do nível que o purgador se encontra no equipamento. Então, perceba, esse equipamento aqui, tem vários tipos de equipamento dessa maneira, com um sistema de bateria de aquecimento, ou radiadores de aquecimento de ar, uns sistemas com aquecimento de serpentina, você tem alguns equipamentos de sistemas de lavagem de roupas, por exemplo, que tem vamos falar assim, que tem essa configuração, né? Tem essa configuração de alguns fabricantes, ok? Mas é importante o seguinte, o condensado saiu do trocador, do sistema de troca aqui. O purgador deve estar instalado abaixo, não deve ser instalado acima da saída de condensado de onde se necessita retirar esse condensado. O outro exemplo é essa questão de purgadores, muitas vezes purgadores termodinâmicos, em drenagem de turbinas a vapor, que tem pressões diversas, às vezes pressões muito altas, de vapor esfrexido, e aí você tem as várias pressões nos vários estágios da turbina com os devidos purgadores drenando lá o eventual vapor que se condensa dentro de turbinas. É um outro exemplo dessa questão do nivelamento, instalação, etc. Né? Aqui está mostrando, inclusive, a drenagem aqui na entrada, que pode ser num separador de umidade, pode ser no balão, no reservatório, aqui estou mostrando uma bota coletora com a drenagem com um purgador e, obviamente, vários estágios. Isso é apenas um croquis, né? Obviamente que varia bastante o tamanho da turbina e dos compartimentos e, obviamente, dos estágios. Bem, purgador de boia, como mencionei para vocês, é um purgador que tem uma boia e tem uma sede e, obviamente, chegou uma gota de água, chegou a máxima capacidade, a boia vai se levantar e vai sair pela sede. Então, tem vários modelos, como eu mencionei. Aqui é mostrada a questão do SLR. Então, o SLR é esse parafuso externo, aqui bem desse lado aqui do purgador, nessa parte que nós chamamos aqui, onde fica o sistema, né? Nós chamamos isso de base. E aí, a regulagem, a ideia é sempre você fecha esse parafuso e abre um quarto de volta. É a regulagem padrão. Hoje, com a termografia, em alguns sistemas, você pode abrir um pouco mais. A perda de vapor, isso provoca uma perda de vapor, eu gosto muito de chamar isso de efeito canudinho, ou seja, aquele pequeno vazamento, ele suga, ele ajuda a retirada do chamado vapor preso. Nós chamamos de vapor preso aquele vapor que fica entre o equipamento e o purgador, que somente atrapalha a saída de água, né? Então, esse eliminador de vapor preso, nós chamamos isso de SLR, né? Drenagem de radiadores, cilindros secadores e quando os purgadores estão distantes do equipamento. São algumas aplicações bastante consolidadas em que os purgadores, com isso, nós temos aumento de rendimento e redução de eventuais alagamentos nos equipamentos. Okay? Por isso que a gente sempre recomenda atenção aí com os purgadores. Nós temos outros purgadores de boia que são com elementos termostáticos, né? Que ficam aqui na parte interna do purgador. E também nós temos alguns modelos que temos dois sistemas. O sistema de retirada de ar pelo elemento termostático com esse eliminador de vapor preso, com SLR. Bem, aqui à esquerda é apresentado curvas, né, dos diversos tipos de purgadores, né? Nesse gráfico aqui, nesse ábaco de dimensionamento de purgadores, o exemplo aqui é para purgadores de 1 a 2 polegadas. Eles podem ser vários modelos, né? FT14 é um modelo, FT20 é outro modelo, FT44 é outro modelo da Spirax. E aqui embaixo você tem, aqui no eixo do X, a pressão diferencial. Pressão antes do purgador, menos pressão depois do purgador. E aqui você tem o condensado. Então, por exemplo, eu tenho um equipamento que, teoricamente, por cálculo teórico, por informação do fabricante, por um determinado critério, você tem informação de 1000 kg por hora. Aí vem a questão, qual a pressão diferencial? Bom, Marcos, ele vai operar a 7, mas ele vai operar
7 bar para 0, para a atmosfera, ou ele vai ter um retorno de condensado? Bom, vai ter um retorno de condensado. Muito bem. Mas qual a pressão do retorno de condensado? Ah, Marcos, vai ter uma distância lá, nível do purgador para a altura lá que a tubulação vai ter que subir e depois vai pegar outra tubulação e vai subir e vai chegar por cima do tanque de condensado. Então isso dá 10 metros. Bom, depois do purgador tem uma diferença de nível de 10 metros, então eu tenho no mínimo ali um bar de contrapressão, que é 10 metros de coluna de água, equivale a um bar, né? Aproximadamente. Tem a perda de carga, mas vamos considerar lá que seja no mínimo um bar, né? Então eu já vou ter que entrar aqui 7, aqui é 6. Mas perceba que tem outros purgadores vivendo naquela tubulação lá. Então, se algum purgador vazar, essa pressão pode subir para 2. Né? Ah, Marcos, mas como é que eu faço? Porque tem o equipamento também, tem a partida. No início o equipamento está frio, vai condensar mais. Então a gente sempre recomenda que se coloque os purgadores no mínimo a 50% de capacidade. Então, se eu quero colocar 50%, eu vou escolher um purgador para 2.000 kg por hora, para ele com 1.000 kg por hora ficar a 50%. Então, eu subo aqui, vamos fazer o primeiro exemplo aqui de 6, 7 menos 1, supondo que tenha 1, né? Você pode colocar o manômetro lá, que é o que a gente sempre recomenda, que tenha manômetro na tubulação de retorno. Mas supondo, fazendo a primeira análise aqui, com 6 de pressão diferencial, eu chego aqui a 2, e aí eu pegaria esse purgador, FT14, é o modelo, pode ser FT20, pode ser FT44, traço 14 de 1,5. Okay? Então ele atenderia, estaria lá com 3.000 kg por hora. Poxa, Marcos, mas aí ele vai estar superdimensionado, né? Então esse tipo de análise é algo que a gente sempre faz, porque por outro lado, se eu pegar a curva aqui com 6, esse outro purgador aqui de 1 polegada, vai dar só 1.200 aproximadamente, ou seja, ficaria muito próximo da vazão, que pode ser uma vazão média. Então, muitas das vezes a gente cai nessas situações em que o purgador de diâmetro abaixo não dá a vazão necessária, né? Lembrando que, se eu tiver uma pressurização no retorno, eu vou ter, além do 1 bar, eu vou ter mais 1 bar ou mais 1 bar e meio, supondo que eu tenha mais 1 bar, então 7 vai dar 5. E se eu chegar em 5, aí que o de 1 polegada não vai dar mesmo, e o de 1,5, nesse meu exemplo, daria coisa como 2.800 kg por hora, aproximadamente. Ou seja, aí seria a escolha mais adequada. Aqui do lado, estou mostrando na metodologia um critério para se pesar condensado. É algo que a gente sempre comenta como sendo algo que a gente recomenda em alguns casos. Tem dúvida? O purgador aparentemente está muito pequeno, instalou o manômetro, verificou, chegou à conclusão que em determinados momentos há alagamento. Então, muitas vezes, pesar condensado é algo que a gente substitui essa bacia, essa panela por um tambor, por exemplo, de 200 litros, evita com isso a necessidade de você ter uma balança, porque você medindo lá no tambor de 200 litros, cada centímetro você vai saber, dividindo lá, qual que é a quantidade de líquido que cabe, e é tomar cuidado, porque muitas vezes se utiliza a parte de mangueira para fazer esse teste, né? Tirando a ramificação, por exemplo, havendo, por exemplo, uma tubulação conectada no sistema de retorno de condensado. Então, é tomar cuidado com relação à conexão aqui da mangueira e, logicamente, aí você faz a pesagem de condensado. 10 minutos, 15 minutos, multiplica para chegar numa hora, faz a compensação e a conta para o vapor de evaporação, e aí você tem, obviamente, a pesagem de condensado e a retirada de qualquer dúvida com relação à questão da, como mencionei, essa questão da quantidade de condensado que eu vou necessitar para, logicamente, que eu vou precisar de um purgador para retirar aquela quantidade de condensado. Muito bem. Marcão, a sua tela de PowerPoint, se você puder compartilhar com a gente.
Obrigado. Obrigado a você. Bem, a parte de acessórios, como mencionei, essa questão aqui no que tange a filtro e a válvula de retenção, é importante ressaltar que todo purgador de boia necessita de válvula de retenção. Obviamente, aquele que descarrega para a atmosfera, não, mas cuidado em função de se ter, já aconteceu casos de grandes tubulações lá, de 50, 100 metros de tubulação, descarregando para a atmosfera, mas retorno de condensado preenchendo alguns equipamentos devido à falta de válvula de retenção. O filtro, obviamente, é para segurar qualquer impureza e, obviamente, isso aí que a gente sempre faz questão de lembrar que um purgador de boia sempre necessita de filtro e sempre necessita de válvulas de retenção, ok? Bem, nós, no último webinário, detalhamos bastante as questões de válvulas de controle e mencionamos sistemas com alta variação de vazão, possibilitando alagamento, possibilitando o que nós chamamos de estolagem. O APT-14 é uma solução, é um equipamento que ele funciona como purgador, mas se houver alagamento, esse alagamento faz com que uma sede de vapor abra, e aí esse vapor vai fazer o purgador se transformar em bomba, né? Então aqui eu estou mencionando a existência desse equipamento. Esse equipamento é usado, obviamente, quando não se tem muito espaço para instalar um skid, um sistema com bombas de condensado, e obviamente ele tem algumas limitações de vazão, mas veio solucionar vários problemas que nós tínhamos com espaço e a necessidade de abrir buracos, abrir verdadeiros compartimentos lá na parte inferior para instalar as bombas, né? Aqui eu estou chamando a atenção com relação à instalação de manômetros, exatamente para se verificar o funcionamento desses equipamentos. Muitas vezes você tem muito ruído ambiental nas fábricas e você, quando está silêncio, você consegue ver ele funcionar, ouvir ele funcionar, mas, obviamente, o manômetro aqui, bem como o manômetro na tubulação de retorno de condensado, é sempre muito bem-vindo para exatamente ter aquela informação que a gente sempre pergunta e que muitas vezes não se tem manômetros nas tubulações de retorno de condensado, para saber exatamente qual que é a pressão real na saída dos purgadores, para se ter a pressão diferencial e fazer a seleção do purgador mais adequado para aquela aplicação. Bem, vapor flash. Como inicialmente eu comentei, a formação de vapor flash é exatamente devido ao excesso de energia da água ao chegar a um purgador. Então, aqui, a 7 para 0, eu tenho 721 kJ por quilo na entrada, 419 kJ na saída. Com isso, eu tenho um excesso de 302 kJ por quilo. E isso faz com que haja, nesse gráfico aqui, vocês podem rapidamente perceber, 7 para 0, 13,4% de reevaporação. Então, esse vapor flash é um vapor que tem energia. É um vapor de baixa pressão, e perceba, o aproveitamento dele é interessante, é algo que tem sido realizado em várias aplicações, em vários processos, com um payback, um retorno de investimento muito rápido. Quanto maior quantidade de condensado de alta pressão, e quando a gente fala de vapor saturado, alta pressão, normalmente é o vapor gerado em caldeiras, né, que normalmente você tem de 7 a 12, na maior parte das aplicações. Existe geração a 15, a 20, mas, inegavelmente, de 7 a 12 você está pegando aí grande parte da geração de vapor saturado do Brasil. E aí, ter a possibilidade de pegar esse condensado de equipamentos nessa pressão e aproveitar esse vapor reevaporado, também chamado de vapor flash, é um estudo bem interessante. Temos realizado muitos projetos e também avaliado e aperfeiçoado, né, monitorado com instrumentos, com sistemas, esses sistemas flash existentes. O que é muito importante ter cuidado com o sistema de condensado?
No nosso exemplo, de 7 para 0, 1.000 kg por hora, vai evaporar 13,4%, que vai significar 134 quilos de vapor flash, que vai ocupar, cada quilo ocupa 1,725 metros cúbicos, então vai ocupar 231 metros cúbicos. Perceba que a água é a diferença, né? 1.000 menos 134 vai dar 866 quilos de água, que é 0,866, que é apenas 0,4% do volume total. Perceba que 99,6% é vapor flash. Então, se o mesmo purgador não vazando, mesmo purgador em perfeitas condições, se eu tiver 5 purgadores, 10 purgadores, 50 purgadores, sei lá quantos purgadores jogando o condensado nessa tubulação, eu vou ter uma grande quantidade de vapor flash. Por isso que as tubulações de condensado têm que estar muito atentas, porque muitas tubulações de condensado são dimensionadas para água, quando, na verdade, elas deveriam ser dimensionadas para vapor saturado de baixa pressão. Por isso que é importante colocar manômetro, por isso que é muito importante verificar se essa tubulação, eventualmente subdimensionada, está provocando alta perda de carga em algum sistema, algum equipamento, provocando alagamento, provocando dificuldade do condensado sair daquele purgador, que às vezes está bem dimensionado, mas para uma pressão de saída baixa. E se a pressão lá tiver 2,5, 3, 4? Nós já tivemos sistemas de 4 a 5 bar na tubulação de retorno de condensado. Algo que, para muitos processos, inviabiliza. Você tem muitos processos que tem vapor a 3, a 4, a 5. Se você tem uma contrapressão alta assim, como é que esses equipamentos funcionam? Não há pressão diferencial. Aí não adianta trocar os purgadores, não adianta reparar o purgador, porque não vai funcionar. Em hipótese alguma. Só quem teve uma fábrica parada por retorno de condensado pressurizado é que sabe o tamanho do problema. Então, cuidado com a pressão do sistema de retorno de condensado. Instale manômetros, verifique isso, principalmente naqueles equipamentos mais distantes do tanque de alimentação da caldeira, para onde o condensado é conduzido. Ok? Então, vamos tomar cuidado com isso. Outra questão que a gente sempre menciona, como está aqui no croquis do lado esquerdo, é que toda a tubulação de condensado que sai de cada purgador deve vir por cima da tubulação do ramal de condensado, ou do header de condensado, ou da tubulação principal de condensado. Marcos, mas o montador insiste que não tem problema nenhum. Tem problema sim. Na hora que o sistema para, conectando por baixo, você vai ter isso aqui todo cheio de água, vai demorar para partir. Ao colocar isso por cima, o que acontece? Na partida, essa água aqui e o vapor flash aqui de cima ajuda a puxar, ajuda a retirar o condensado das botas coletoras e dos equipamentos. É algo que a gente sempre olha em sistemas que estão com problemas de alto tempo de partida, alto tempo de aquecimento. Aquele equipamento que está demorando para aquecer, que dá golpe no início, mesmo você já tendo trocado purgador, trocado tubulação, reforçado tudo, ainda está com problema de alagamento, principalmente na partida. Então, é um item que parece que é um detalhe, não é. É muito importante esse tipo de situação para tubulações de retorno de condensado. Bem, nós temos ainda empresas que retornam muito pouco condensado. Tivemos uma crise hídrica muito acentuada em São Paulo, 2014, 2015, principalmente. No estado de São Paulo, algumas regiões ainda o custo de água chega acima de R$15 o metro cúbico. Eu estive olhando, ao preparar essa apresentação, a tarifa da Sabesp para o segmento industrial, que consome mais de 50 metros cúbicos, e encontrei isso aqui, R$10,20 o metro cúbico para água e 8,16 para esgoto. Isso eu tirei aqui do site da Sabesp. É muito importante estarmos atentos,
muitas vezes não se faz conta, e quando se pesa condensado, se verifica, você está jogando dinheiro fora. 1.000 quilos de condensado a 90 graus. Perceba que aqui eu não estou contando com vapor flash, é água a 90 graus. Energia, fazendo uma conta aqui, 1.000 quilos por hora, MC delta T, né, tem 90 mil quilocal, multiplicando por 8.640 horas ano, que eu estou considerando aqui 24 horas dia, 30 dias mês e 12 meses por ano, eu chego a 8.640 horas ano. Dividido pelo poder calórico inferior do gás natural, eu peguei isso do site da Comgás, 8.600. Eu faço a equivalência aqui, acho 90 mil metros cúbicos ano de gás natural. Peguei isso aqui também, a tarifa agora, para exatamente esse perfil aqui de consumo, né? 90 mil, 100 mil metros cúbicos. Aí nós temos aí em torno de 208 mil reais ano. A água a 10 reais o metro cúbico, 86.400, ou seja, chegamos praticamente a 294 mil reais ano, com essa conta aqui bastante simplória, bastante direta, que obviamente você pode colocar vários fatores, várias ponderações, quantidade real de horas anos que você opera, a eficiência do gás natural que você possa ter, esse valor aqui, corrigir o valor real que você paga na conta, ou a média dos últimos meses. Ou seja, mas é um rápido payback para verificar que se eu tiver, em vez de 1.500 quilos por hora, você vai ter algo em torno de 140, 145 mil. É muito dinheiro. Ou seja, uma instalação no sistema de bombeamento de condensado custa muito menos que isso. Se paga em alguns meses. Okay? As bombas de condensado. Nós aqui no Brasil, nós estamos na quinta geração. A Sparex está na quinta geração de bombas de condensado. Eu, particularmente, convivi com as 4 gerações anteriores. Não tenho saudades. As bombas realmente tinham algumas fragilidades mecânicas realmente que nos deixavam bastante perplexos e nos provocavam bastante problemas. Hoje nós temos um projeto que eu vou fazer questão de detalhar para vocês, que é um projeto altamente, nos dá uma segurança muito alta, porque é um projeto de 20 anos, uma padronização da Sparex Arco, que foi um grupo de trabalho para resolver esses problemas de bombas de condensado. As bombas, elas têm uma dupla sede. Então, aqui está mostrando a sede de exaustão aberta. Então, é quando a boia está embaixo. E vocês vão ver que no skid de bombeamento é necessário um reservatório, um pequeno reservatório, onde essa água vai descer por gravidade aqui para dentro da bomba, chamado curso de enchimento. Essa bomba vai encher de água, exatamente, o mecanismo vai armar, fechando a sede de exaustão, abrindo a sede de fluido, que pode ser o ar comprimido ou pode ser vapor. Passamos a usar ar comprimido para preservação não só da sede, mas do próprio mecanismo. Foi algo que já foi bastante comprovado, e esse fluido não aera a água, não se teve ganho de oxigênio dissolvido nessa água aquecida, porque é uma água aquecida já, né, próxima a 100 graus. E nós temos utilizado o ar comprimido bastante por, obviamente, preservar esse equipamento. Né? O equipamento, obviamente, fica anos sem manutenção. O sistema interno, né, o que a gente chama de mecanismo da bomba Pivotrol, é um mecanismo extremamente robusto, né? Suporta bastante golpes. A gente, obviamente, menciona que isso foi um projeto com materiais especiais, né, com mola em conel, com um pivô e bucha em carboneto, ou seja, é um produto realmente bastante diferenciado, o que nos deixa bastante tranquilos com relação a uma longa vida desses sistemas. Okay? Então, o reservatório, nós fornecemos esses skids, né, já montados, com, logicamente, a parte de válvulas de bloqueio, filtro, as válvulas de retenção já acompanham a bomba,
E você tem aí uma alimentação, como mencionei, pode ser com vapor, pode ser com ar comprimido, pode ser com nitrogênio, e aí tem a exaustão da bomba, né? E exatamente para que esse fluido, na hora que entra aqui na bomba, você tenha a exaustão, né? Então, que é exatamente o curso de descarga, né? Então, esse fluido comprimido aqui, que pode ser o ar comprimido, pode ser um vapor, vai empurrar aqui a boia e a água, né? Fazendo um recalque. E aí o mecanismo vai desarmar, fazendo com que haja o fechamento da sede de fluido de compressão e abrindo a exaustão, fazendo com que esse ar, esse vapor saia, né? Então a gente faz essa descarga para ar comprimido, a gente descarrega isso para a atmosfera com abafador de ruído, e o ar comprimido, o vapor aqui, a gente descarrega para a tubulação, normalmente, a tubulação de exaustão, como está mencionado aqui, né? Então, é um sistema bastante confiável, tem empresas que possuem 5, 10, 20, 30 bombas dessas, temos aí bastante equipamentos instalados, como eu mencionei, nos últimos 20 anos, foi por volta no 2000 que isso foi lançado, né? Eu queria perguntar, Rachid, alguma pergunta? Marcão, tem umas perguntas aqui. Eu vou fazer a primeira em relação a as pressões diferentes de utilização de vapor. Então, o participante relatou que se ele tiver 3 diferentes pressões de utilização de vapor, por exemplo, 1,5 bar, 5 bar, 10 bar, ele quer saber se as linhas de retorno de condensado devem ser separadas e se ele precisa de mais de uma bomba de condensado. Bem, a pergunta é excelente. Eu participei de muitas separações de tubulação de condensado, principalmente por conta dessa grande diferença de quantidade de vapor flash formado. Então, é realmente interessante se ter uma tubulação de retorno de condensado, desse condensado de 10. Algumas empresas, em alguns segmentos, há uma concentração, ou por área, ou por equipamento, ou por processo, que é interessante se fazer um estudo para se fazer esse flasheamento, né? Por exemplo, desse vapor de 10 alimentando o vapor de 1 ou de 1,5, é algo que muitas vezes, se houver proximidade, é algo que é bastante interessante, porque aí você para aí depende muito da quantidade de vapor flash gerado, né, de 10 para 1, e da quantidade de vazão que você utiliza vapor a 1. Né? Por outro lado, também há a possibilidade de estudo de 5 para 1, exatamente por conta de que se você, dependendo da distância da tubulação que vai ser concebida, né, em alguns casos, 100, 200, 500 metros de tubulação de retorno de condensado, se separar isso, muitas vezes vale mais a pena você flashear, fazer um flasheamento dessa de 5 e dessa de 1 e bombear isso, fazer uma tubulação, em vez de uma tubulação de condensado com vapor flash, aproveitar o vapor flash em processo e fazer uma tubulação de retorno de água, né? Ou, logicamente, de saída de bombas, né? Acompanhei já vários desses projetos, é algo que é interessante fazer essas simulações, separando, como mencionei, o condensado, né? E, obviamente, vendo o custo das diversas opções. Em vez de você fazer várias tubulações, você faz uma só e aproveita o vapor flash, como mencionei, para se reduzir o consumo das baixas pressões. É algo que se paga também muito rapidamente, como mencionei, em função basicamente da quantidade de vapor flash. Quanto maior a quantidade de vapor flash se tiver, mais é viável você parar de utilizar vapor de baixa pressão. Né? Então é algo bastante interessante. Vamos lá às perguntas, Rachid. Bom, a gente tem um segundo caso, o participante ele está falando da redução da pressão que ele está tendo na caldeira dele. Então a caldeira dele fica muito distante do ponto de utilização.
e ele está tendo uma redução de 8 bar para 1,2 bar, considerando que ele utiliza um purgador após uma válvula reguladora de pressão. Ele quer saber se seria o ideal, por conta dessa baixa pressão, ele utilizar uma bomba. Nesses casos é muito importante e até quase, vamos falar assim, é muito difícil retornar um condensado de 1,8, porque, como mencionei no webinário anterior, vai existir uma condensação dentro do equipamento, do processo. E aí, antes do purgador, você vai ter lá 1,6, 1,5, 1 bar, dependendo, obviamente, da condensação do processo. E aí, como é que você vai retornar, mesmo 5 metros, mesmo 10 metros, uma contrapressão? Ou seja, vai haver alagamento. É o caso típico de que se tem faz uma diferença muito grande para que esse purgador drene por gravidade, evitando qualquer alagamento. Se tem ganho de processo, e muitas vezes o ganho é muito maior de processo, de produtividade e de redução de manutenção no equipamento, no processo, do que o ganho que se tem também com o perfeito retorno dessa água para o tanque de alimentação da caldeira. Então é o caso típico. Quanto mais distante for, quanto menor for a pressão, mais tem sentido você ter bombeamento de condensado, para exatamente você evitar os problemas de alagamento, golpes, esses problemas todos provocados por baixa pressão. Rachid? Uma outra pergunta aqui seria em relação ao retorno de condensado. Por que o retorno de condensado, às vezes, ele vem com muito vapor ao invés de vir com água? Exatamente por conta da questão do vapor de reevaporação. E o que, na prática, além do vapor flash, como mencionei anteriormente aqui, que é algo que muitas vezes não se percebe, é que não tem jeito, é um fenômeno físico. O vapor, quanto menor a pressão, maior vai ser o volume ocupado por cada quilo de vapor. A pressão atmosférica, 1,725 metros cúbicos. A 1 bar, 0,902 litros para cada quilo de vapor. Então, não tem jeito. Você vai ver muito vapor e pouca água. Consequentemente, também, quanto maior a quantidade de purgadores, é muito importante mencionar que a inspeção de purgadores é algo que a gente vai abordar com mais detalhe no webinário da semana que vem, questões de eficiência energética, mas onde se tem purgador, se tem vazamento. Por uma série de motivos. Né? Isso é qualquer tipo, qualquer modelo, qualquer fabricante, todo purgador de vapor é uma operação bastante turbulenta. Quanto maior a pressão, quanto maior os problemas de batelada, ou seja, você vai ter mais vazamento. Então, na tubulação de condensado que chega no tanque, você vai ter água, você vai ver pouca água. Você vai ter muito vapor flash e você vai ter vapor oriundo de vazamento também. Mas como é que eu sei o que é vapor flash? Como é que eu sei o que é vazamento? A Sparex Arco trabalha fazendo esses levantamentos nas empresas. Temos softwares de verificação e de quantificação desse vazamento em função do tipo, diâmetro, modelo daquele purgador. Fazemos esses levantamentos no Brasil, que eu saiba, há mais de 30 anos. Temos um banco de dados muito grande e, com isso, fazemos essa prestação de serviço que a equipe da Sparex Arco faz, não só nos seus contratos, mas com todo o pessoal da área técnico-comercial da Sparex Arco. Então, nós temos aí aproximadamente 15 técnicos, mais em torno de 60 profissionais fazendo esses levantamentos, exatamente prestando esse tipo de serviço, esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de prestação que a Sparex elabora, concebe, nos mais diversas instalações. Exatamente tentando quantificar a perda de vapor vivo
e tentando quantificar o benefício que se tem em se aproveitar esse vapor flash. Né? Nós já falamos nós vamos falar algumas opções na semana que vem, que trata de eficiência energética. Nós já tivemos ganhos muito significativos em muitas instalações aproveitando o vapor flash, nas mais diversas pontos. Né? Mais alguma pergunta? Perfeito, Marcos. Em relação ao vapor flash, qual que é a velocidade de escoamento do vapor flash e se deve-se considerar essa velocidade para o dimensionamento da tubulação de retorno? Excelente pergunta. A recomendação nossa é que a velocidade do vapor flash na tubulação de retorno de condensado seja menor que 20 metros por segundo. Ocorre, em alguns casos, que o vazamento aumenta, e aí nós temos vapor flash mais vazamento, e aí nós começamos a ter alguns problemas. O indício de alta velocidade é exatamente a questão do aumento da perda de carga, porque a perda de carga ela aumenta com o quadrado da velocidade. Então, quanto maior a velocidade, mais vai se ter diferença de pressão na tubulação de retorno de condensado. Por quê? Porque vai se ter maior velocidade e vai se ter maior pressurização da linha de retorno. Muito bem. Como é que eu identifico isso? Instalando manômetro. Você instala manômetro, faz inspeção e manutenção em todos os seus purgadores e passa a acompanhar essas instalações. Eu tive um curso que nós ministramos 2 cursos presenciais ano passado, curso de eficiência energética em sistemas de vapor, em que nós discutimos bastante com os participantes, e para minha felicidade nós tivemos um participante uma grande empresa química de São Paulo, que tem muitas tubulações de condensado, não me chegou na hora, ele me chegou a detalhar quantas, mas eu confesso que eu não me lembro quantas, não sei se é 5, 7 ou 10, das várias áreas, e ele monitora a pressão dessas tubulações, ou seja, essas tubulações todas vão para o desarador. Quando a pressão sobe o desarador, o que está acontecendo? Vazamento de uma ou mais áreas. Aí ele vai, faz a inspeção rápida, porque ele monitora a pressão em vários pontos dessas tubulações, consequentemente ele sabe qual a tubulação que a pressão aumentou, porque ele acompanha a pressão das tubulações de retorno de condensado. Com isso ele já vai para a reunião, já com os dados, e solicita para aquela área que se faça uma inspeção rápida, emergencial, para que se descubra o ponto de vazamento, para, obviamente, abaixar a pressão do retorno de condensado daquela área que tem vazamento. Agora, se eu tenho 10 tubulações de retorno de condensado chegando na casa de caldeira, como é que eu vou saber quais que estão com pressão excessiva se eu não tenho acompanhamento, se eu não tenho gerenciamento sobre isso? Então, fica difícil. Então, por isso que a gente sempre pede, acompanha a pressão da tubulação de retorno, inspeciona os purgadores com a periodicidade, que aí essa periodicidade normalmente vai ser de 3 meses a 1 ano, dependendo da criticidade, dependendo da importância do purgador do seu processo, dependendo quanto mais alta a pressão, mais interessante ter cuidado com os purgadores. E, obviamente, com isso você tem um sistema de vapor mais controlado, mais gerenciado, de forma com que você consiga não só menor perda, mas também menores problemas de pressurização do retorno, prejudicando as outras tubulações. Obrigado, Marcão. Mais uma pergunta em relação à instalação dos purgadores. Existe uma distância recomendada do purgador para o ponto inicial da saída do equipamento? O purgador deve estar o mais próximo possível do equipamento. Quando eu falo mais próximo, é 20 centímetros, 30 centímetros. Ele deve ficar muito próximo, realmente. Se ele ficar 1,5 m, 2 metros, para muitos processos, já começo a ter perda de rendimento, porque essa tubulação de 1,5 m ou 2 já vai ficar preenchida com vapor em determinados momentos. Agora, varia muito do tamanho do purgador, do processo, é algo que é meio desafiador de afirmar, né?
essa tubulação, como eu mencionei, antes do purgador, é importante ressaltar que eu tenho ali uma pressão, né? E essa pressão, concebendo que eu tenho vapor e água na mesma pressão, a água escoaria para o purgador. Só que há algumas instalações, alguns processos, alguns sistemas, que isso é mais difícil de acontecer. É uma questão muito desafiadora de afirmar. Hoje, com a termografia, e muitas vezes essa tubulação entre o equipamento e o purgador não está isolada, é algo que é facilmente identificável com a termografia, é algo que a gente sempre pede para verificar, para a gente, inclusive, perceber. Alguns casos dá para perceber nitidamente que a água vai por baixo e o vapor se mantém. É algo também bastante peculiar, como mencionei. Muitas vezes o purgador pode estar com pequeno vazamento, mas esse pequeno vazamento não é suficiente para despressurizar o sistema. Então, muitas das vezes é muito interessante. Por outro lado, se o purgador vaza muito, há uma despressurização do equipamento e aí você começa a ter problemas de processo e muitas vezes não identificados pela instrumentação existente. É algo que a gente sempre recomenda cuidado, principalmente naqueles principais equipamentos do processo, que uma perda de eficiência energética de 5% pode provocar uma queda de produção maior que 5% naquele equipamento, naquele processo. Por isso que são esses os pontos das drenagens dos equipamentos que é muito importante ter um cuidado, ter um acompanhamento, uma inspeção. Tem purgadores que são inspecionados semanalmente para exatamente se prevenir qualquer problema e se antecipar qualquer questão com relação à sujidade, corpo estranho, qualquer tipo de contaminação ou qualquer falha mesmo do próprio purgador. Mais alguma pergunta? Maravilha, Marcão. Tem mais algumas perguntas? Você tem mais alguma explicação para fazer aí ao final? Tem mais slides? Como é que... Na verdade, nós já chegamos aqui basicamente ao final. Eu queria só, logicamente, encerrar com a mensagem aqui, uma mensagem que muitas vezes nós da Sparexarco esquecemos de comentar. Há alguns sistemas em que tem, como eu mencionei, né, várias bombas de condensado. E aí você tem a tubulação de água. E aí, por questão de proximidade e eliminação, se eliminou aquela tubulação tradicional de condensado, né? Aquela tubulação que tinha vapor flash e tinha água, eliminou, né? E, obviamente, com a instalação de bombas, essa tubulação só tem água. E aí, muitas vezes, para aproveitar a energia de drenagem de rede, você tem, logicamente, a injeção de condensado oriundo de drenagem de rede, de botas coletoras. E, obviamente, ao você ter vapor-evaporação, você vai ter, apesar de ter pouco condensado formado, né? Nós da Sparexarco temos uma linha de difusores, ou seja, uma linha para evitar golpe de ariete em tubulações de água oriundos de bombas. Bombas de condensado, como eu mencionei, que obviamente naquela tubulação não vai ter vapor de evaporação, porque a água vai estar abaixo de 100 graus. E aí, ao você injetar vapor de evaporação aqui, você vai ter a questão de um golpe. Esse golpe, muitas vezes, é bastante intenso devido à quantidade de vapor de evaporação e a quantidade, ao diâmetro e a quantidade de água contida aqui nessas tubulações de água, né? Eu esqueci de responder a uma pergunta, mas aproveitando aqui a questão da bota coletora, o espaçamento da recomendação das drenagens nas tubulações de vapor é de 30 a 40 metros. Lembrando que se a tubulação de vapor subir, se houver mudança de nível, é prioritário se ter uma bota coletora, porque vai fazer um alagamento, ali nós chamamos de ponto baixo, e todo final de linha também é interessante ter uma bota coletora com eliminação de ar no final de linha, são os pontos recomendados para se drenar tubulações de vapor. Ok? Bem, já encaminhando aí para a finalização, mais alguma pergunta, Rachid? Tem mais uma pergunta, sim. Em relação à frequência do monitoramento do processo, qual que é o ideal? Fazer uma vez por turno, uma vez por dia, uma vez por semana? Qual que seria a recomendação ideal para fazer esse monitoramento do processo?
Purgadores de processo, aqueles purgadores que estão diretamente ligados à produção, à produtividade daquele equipamento, daquele processo tão importante, tão vital para a empresa, para os nossos clientes, nós recomendamos exatamente que seja feito com o maior critério possível. Então, é assim, olha, é interessante você começar fazendo a cada semana e, obviamente, você vai perceber que uma vez a cada quinzena, uma vez a cada mês é interessante fazer. Então, é o tempo da inspeção versus o que vai se encontrar na inspeção, né? Quanto mais crítico, como eu falei, quanto mais golpe, quanto mais batelada for, quanto menos contínuo o sistema for, quanto maior a pressão, quanto mais histórico se tiver de quebra de purgadores, perda de produção, golpe de ariete, ou seja, é um sistema mais crítico. Então, para aquele sistema que não tem ocorrência de alagamento, que não há histórico de problema, de trinca, de boia amassada nos purgadores, de telas amassadas nos filtros, de válvulas de retenção empenadas, rompidas, trincadas, juntas estouradas na saída de condensado no equipamento. Ou seja, tudo isso são indícios de criticidade de processo. Não havendo nada disso, se começa com 15 dias, uma semana, e, obviamente, a tendência é você espaçando isso quanto menor a pressão for. Agora, como eu mencionei, de repente você vai espaçar a cada 2, 3 meses, e aí você pode ter algum problema nesse intervalo, né? Então, aí se chega a uma periodicidade que é muito de cada equipamento e de cada processo. Qual que é a periodicidade econômica? Qual que é a periodicidade que atende à produção, que atende ao processo e que deixa a inspeção e a manutenção confortável no que tange à prevenção de problemas maiores? Esse aqui é o tempo. O tempo tem que se descobrir para cada caso. Agora, vai de uma semana a 3 meses, que é o tempo de inspeção de purgadores de processo que interferem, como eu mencionei, na produção, na produtividade da empresa, e é algo que traz um benefício muito grande, estabilidade de produção, estabilidade de produto, evita perdas, e tudo isso, obviamente, é um ganho muito grande para muitos processos. Ô, Marcão, mais uma última pergunta para a gente finalizar. É comum a gente fazer a substituição da bota por um separador de umidade? Essa questão é uma questão bastante interessante. Agradeço bem quem perguntou, porque é algo que em algumas instalações se faz isso. Aqui no Brasil não é muito comum se instalar e se ter essa situação. Mas no Paraguai, já me disseram que muitas indústrias do Paraguai fazem isso. É óbvio que fica sempre a discussão, quanto custa um separador, quanto custa se instalar uma bota coletora, mas é algo que no Paraguai tem sido muito utilizado. Nós temos, de vez em quando, a vinda de alguns profissionais. Já tivemos, nos últimos 2 anos, umas 2 empresas, e todos me confirmam que lá houve esse critério de quem trabalhou nesse Parexarco no passado, e é algo que parece que opera bem, né? Aqui no Brasil não há muito essa tradição, até porque no passado também não se tinha separadores de umidade, tinha separadores de umidade até 2 polegadas no passado, depois passou para 4, depois 6, hoje tem separador de umidade de 8 polegadas, fundidos, com custo bastante competitivo, e os de chapa, que logicamente podem ser concebidos a qualquer diâmetro, né? E como mencionei, é algo que aqui no Brasil nós comumente usamos muitas botas coletoras, né, como uma prática padrão, né, por estar na norma N116 da Petrobras, por ser considerado algo que atende perfeitamente, e muitos clientes entendem que para que instalar numa tubulação, por exemplo, de 300 metros, instalar 10 purgadores, uma a cada 30 metros, se eu posso e se é interessante ter na saída da caldeira, para coibir arraste,
e na chegada lá da área, onde você teria, logicamente, um benefício, né? Um benefício não só da coleta da água, mas da melhoria da umidade contida no vapor, do chamado título, ou seja, você consegue melhorar a umidade, um vapor mais seco, com um separador de umidade. Então, é algo que a gente sempre recomenda, mas alguns clientes têm instalado alguns separadores de umidade, sim, em pontos críticos de acúmulo de condensado, em pontos onde muitas vezes há questões questão de sujidade e que se quer muitas vezes fazer se coloca uma tubulação vertical na saída do separador e do lado tira para o purgador dessa tubulação vertical que sai do separador de umidade. Então, são questões que, obviamente, depende muito da instalação e depende, obviamente, muito do histórico, como mencionei, e da viabilidade do retorno que vai dar a instalação do separador de umidade. Seria mais ou menos essa que seria a visão técnica que a gente tenta abordar aqui no Brasil. Rachid? Perfeito, Marcão. Obrigado aí. Antes de você finalizar, eu gostaria só de passar algumas informações importantes. Para quem participou do webinário do dia 5, se você respondeu a pesquisa de satisfação que aparece ao final do webinário, você vai receber o certificado entre hoje e amanhã. Nesse webinário, se você tiver interesse em receber o certificado, responda a pesquisa de satisfação ao final e daqui entre 2 e 3 dias a gente envia o certificado, tá? Uma outra informação importante, muita gente pergunta em relação ao envio do material. O material a gente envia, tá? Tanto a apresentação quanto a gravação completa do webinário no mesmo dia até o final do dia. Então, a gravação desse webinário a gente vai estar mandando ainda hoje no seu e-mail. Caso você tenha alguma dúvida, algum problema, tanto com o certificado quanto com a gravação, pode mandar um e-mail para mim ou para o Marcos Rodrigues. Bom, muito obrigado a todos. Marcão, é contigo aí. E dia 12, quem tiver interesse, dia 12 temos mais um webinário. E se tiver interesse em fazer a inscrição, entre lá no nosso LinkedIn, que no LinkedIn tem os links de inscrição, tá? Muito obrigado a todos. Marcão, é contigo aí. Muito obrigado, Rachid, mais uma vez. Agradeço muito a participação de todos. Nos colocamos à disposição. Eu, em nome da Sparex Arco, com essa equipe que nós fazemos questão de estarmos com vocês, estamos em plena operação, estamos procurando atender as emergências com o máximo de presteza possível. Conte conosco para as suas emergências, para as suas aflições. Estamos bastante motivados, estamos trabalhando intensamente para atender todo o mercado de forma irrestrita e a nossa função, ainda mais nesses momentos de pandemia, a nossa obrigação como brasileiros, como profissionais que, obviamente, têm a missão de atendê-los. Muito obrigado mais uma vez e aguardamos vocês, principalmente as empresas que querem avançar na área de eficiência energética, as empresas que têm ISO 9000 e ISO 14000. Quem se interessar em falar de ISO 50001 é exatamente a norma internacional de gerenciamento de eficiência energética e, obviamente, para empresas que têm 9000, ISO 9000 e ISO 14000, é algo bastante interessante, bastante fácil de se implantar. Muito obrigado, um prazer enorme e até a próxima.